Ouça agora a mensagem que marcou o encerramento do Congresso Unificado da Deviva 2025. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no texto, tema do nosso ano e também tema da nossa festividade, 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo de número 9. Se você nunca viu o pastor Helder pregando junto com a pastora Pamela, tem sempre a primeira vez. Desde fevereiro que a gente não pregava juntos, aqui na igreja, né? Fevereiro, eu acho, não foi? Acho que foi fevereiro. Paz do Senhor, igreja. É sempre uma alegria, um desafio e um privilégio servir ao Senhor ao lado do meu esposo. E hoje nós vamos transmitir mais uma vez aquilo que, como sempre, o Senhor já começou a falar conosco na nossa casa, já moeu, já trabalhou, já mudou, já corrigiu, já alertou, já trouxe esperança. E nós vamos dividir com os irmãos nessa noite. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar, irmãos? Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesse momento tão especial que é a ministração da Tua palavra. Senhor, antes de tudo isso aqui aconteceu, o Senhor já sabia, o Senhor já teve toda a visão do início e do fim desse culto de celebração a Ti. Nesse momento nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia sobre nós, da Tua graça, do Teu poder e da Tua unção. Pai, abre todos os corações que estão aqui para ouvir essa palavra. Senhor, tira toda a inquietação, toda a distração, e que cada um conecte o seu espírito com o Teu espírito, para que essa palavra venha, Senhor, como uma palavra do céu para cada vida, para cada irmão, para cada pessoa que entrou nessa igreja hoje. E que algo inquiete esses corações, que o Espírito Santo brade em cada um deles, e que seja resposta para os Teus filhos aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento. Uma das coisas interessantes de se encerrar a festa é porque muitos já pregaram sobre o tema, apesar de que com muita sabedoria os líderes foram pegando temas, subtemas em nome de plenitude, e aqui nós fomos ministrados sobre profundidade nesses dias, sobre verdade como fomos ontem, fomos ministrados sobre a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossos corações, e foram dias em que nós percebemos que o Senhor falou conosco muito nesse tema, ou submetido a esse tema de uma vida de plenitude. Mas eu queria voltar um pouco, porque quando o Senhor me deu esse tema foi em novembro do ano de 2024. É comum que o mês de novembro eu tire alguns momentos de oração, me preparando para o projetando, buscando ao Senhor, alguns momentos de busca, porque eu entendo que essa igreja, quando propõe fazer o projetando, ela tem uma expectativa diante do Senhor, de que o Senhor nos dê orientação para o próximo ano, e dentro desse objetivo o Senhor falou ao meu coração sobre esse texto. Eu lembro que no próprio projetando eu trouxe uma pincelada sobre isso indiretamente, mas a primeira vez que eu ministrei sobre isso foi na ceia, e eu preparei uma mensagem, e eu tinha uma expectativa de pregar a mensagem no culto da virada, e eu só consegui pregar o primeiro tópico de 5 no culto da virada. Os irmãos que estavam aqui vão lembrar. Pregamos sobre Moisés, mostra-me a tua glória. E daí nós acabamos alterando o fluxo e pregamos o mês de janeiro inteiro sobre plenitude. Plenitude na família, plenitude no trabalho, plenitude na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E eu lembro que, como o Senhor falou aos nossos corações, e nós tivemos a oportunidade de debruçar sobre isso, debaixo de uma ótica de que quando nós nos relacionamos com o Senhor, quando nós temos uma vida com Deus, quando nós nos propomos a deixar a nossa vida submetida a Ele, nós precisamos compreender que Ele tem não só poder, mas Ele tem desejo de
dominar e de dirigir a nossa vida de uma maneira completa, de uma maneira que venha transformar por completo o nosso ambiente. Mas o que nós propusemos a falar com você no dia de hoje, eu quero te trazer um pouco mais de contexto. Hoje eu estava ouvindo um pastor que eu gosto muito, e ele falava sobre o perigo que nós temos, e às vezes nós queremos tocar o coração para depois confrontar ou trazer a palavra de sustento. Mas hoje eu quero te fazer entender esse texto de uma maneira em que você saia daqui sustentado por uma palavra, uma verdade que tem sim o poder de fazer o seu coração se encher de esperança, mas muito mais de te fazer compreender qual é o plano, o desejo de Deus, o projeto de Deus, a maneira de Deus trabalhar com os seus. E quando eu digo seus, eu estou dizendo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a AD Viva, sobre a igreja do Senhor Jesus que caminha sobre a terra. Aí, pastor. Quando nós paramos para entender esse modo de Deus operar e fazer as coisas dele, muitas vezes a nossa mente não consegue alcançar. É interessante que muitos fatos da nossa vida, muitas coisas que acontecem, às vezes a gente não consegue explicar. Às vezes a gente tenta até trazer e explanar para alguém o que Deus fez, como Deus agiu, mas em muitos momentos as nossas palavras faltam para a gente falar da possibilidade, da capacidade do Deus que nós servimos. E é um erro muito grande nosso tentarmos traduzir toda essa soberania do Senhor, todo esse governo que o Senhor tem, todo esse plano perfeito que Jesus já fez desde a eternidade para o infinito, de uma forma simplista. E tem uma parte de nós, da nossa natureza humana, que quer explicação para tudo. Uma parte de nós que quer um porquê para tudo. Sabe como criança que fica, mãe, mas por quê? Mãe, mas por quê? Mãe, mas por quê? Quem tem filho que sabe disso, essa fase é super difícil. Porque você vai respondendo, mas tem uma hora que os porquês acabam. E a mente humana é exatamente esse ponto finito que não consegue entrar nessa sabedoria divina. E essa palavra que nós lemos aqui hoje é de Paulo trazendo ao povo de Corinto exatamente essa soberania e poderio de Deus. É Paulo falando assim, olha, tem um monte de coisa que vai acontecer na sua vida que você não vai saber explicar. E nem tente. É sabedoria divina. Nem tente. É mistério. Paulo usa essa palavra. É mistério de Deus. E nem tente. Viva. Entregue. Confia. E não tente explicar. Porque a sabedoria divina é incapaz de ser elaborada pela nossa mente. É incapaz de ser totalmente explicada pela nossa natureza humana. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que desejam viver isso do Senhor, em uma conexão de espírito com espírito, eles são comunicados sobre essa sabedoria extraordinária do céu. Eles são avivados por essa sabedoria extraordinária do céu. Eles são lavados de esperança dessa sabedoria maravilhosa do céu. E na nossa vida, aqui na terra, como cristão e alguém que profere o nome do Senhor acima de todas as coisas, nós precisamos entender que coisas não são explicadas quando partem do Senhor. Tem muitas coisas que não são explicadas quando partem do céu para a nossa vida. E que você leve isso como um cuidado e um zelo do Senhor para você nessa noite. Existem mistérios na sua história. Existem mistérios na sua jornada que homem nenhum vai entender, que história nenhuma vai saber explicar, que história nenhuma vai saber escrever. Mas o Senhor já preparou para você. Antes de você ser gerado, o Senhor já preparou sobre você. Antes de você se casar, de você ter filhos, o Senhor já preparou sobre a sua casa e sobre a sua família. Receba essa palavra, receba essa esperança sobre o seu coração. Existe algo extraordinário do céu preparado para a sua vida. O contexto que Paulo prega essa mensagem, eu preciso que você entenda isso para que nós consigamos aplicar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Paulo
escreve, ou Paulo primeiro, na sua segunda viagem missionária, e Paulo se dedicou em seu ministério a pregar pela Ásia, por todo o território extra-Jerusalém. Paulo preocupa em fazer com que o evangelho, com que aquela mensagem de cruz, com que aquela mensagem de esperança, com que a mensagem de salvação pudesse sair das paredes, e me permita usar a figura parede, mas sair ali dentro do contexto religioso judeu. Paulo se preocupa em levar essa mensagem por várias cidades, e uma das cidades que Paulo alcança e prega a palavra e planta a igreja é a cidade de Corinto. Só que a cidade de Corinto, ela era uma cidade que tinha uma característica peculiar. Ela era uma potência no seu tempo, ela era uma população bem miscigenada, ela era com uma população rica de cultura. Por quê? Porque tinha ali dentro gregos, tinha ali dentro romanos, tinha ali dentro de Corinto pessoas de várias classes sociais, de conhecimentos, e a verdade é que a sabedoria estava bem difundida no meio da igreja de Corinto. E Paulo chega para pregar uma mensagem. Se você observa o capítulo que antecede, o 1 e o 2, você vai conseguir entender que Paulo está respondendo questionamentos. Por quê? Porque ele está dizendo para uma igreja que, olha, eu fui aí, preguei a palavra, plantei uma igreja, mas eu preciso que vocês entendam que eu não fiquei aí falando em palavras sábias, ou até mesmo em eloquentes palavras, mas eu preguei uma palavra que transforma a vida. A verdade que eu preguei para vocês é uma verdade de transformação de vida. Só você entendendo a realidade de Corinto para entender isso. Por quê? Porque se em Corinto também era uma cidade rica em virtude ou em razão de ter muitas culturas, muita gente conhecedor da filosofia, e que se alimentava e que trocava dos conhecimentos entre nações. Corinto também estava ali cheio de pessoas, ou de um subpovo ali dentro, que Corinto detinha a maior população de prostituta do seu tempo. Acredita-se os historiadores que neste tempo existiam aproximadamente 10 mil prostitutas. Por quê? Porque ali em Corinto sediava o principal templo da deusa Afrodite, e aquela cidade estava cheia de homens que estavam embebedados, eles estavam ensimesmados, que é uma palavra bem poética do nosso tempo, cheio de si, em que eles se sentiam suficientes, eles se sentiam capazes, e que eles tinham alcançado níveis de prazer e até mesmo de entrega na sua carnalidade, que eles estavam sentindo muito poderosos em si mesmo. Mas Paulo, na sua segunda viagem, alcança Corinto e prega uma palavra que diz assim: Deus quer mudar e transformar a sua vida. E esse evangelho começa a alcançar sábios, esse evangelho começa a alcançar ricos, esse evangelho começa a alcançar homens de todas as classes sociais, mas principalmente esse evangelho começa a alcançar os valados, alcançar o pobre, alcançar a prostituta, alcançar o homem mau. E aquilo começa a gerar confusão na sociedade. Sabe por quê? Porque que Deus é esse que tem um plano de salvação por aqueles que a sociedade explora? Que Deus é esse que tem um plano de salvação para aqueles que a sociedade despreza? Que Deus é esse que tem um plano de salvação para aquele que a sociedade aprisiona? Mas eu quero lembrar você de uma verdade, que é a verdade que nos enche de esperança. Aquilo que Deus veio trazer através do plano salvífico de Cristo é uma palavra que alcança a minha e a sua vida, como o próprio texto vai dizer: quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos imerecedores, quando nós éramos presos em nossos próprios pecados. E a grandeza do evangelho pregado por Paulo é a grandeza de um evangelho de que, ainda que o mundo não entenda, Deus tem um plano, um projeto para a sua vida. Paulo passou 1 ano e 6 meses nessa cidade, implantou a igreja, pregou, e depois ele foi embora para pregar em outras cidades e implantar outras igrejas. E depois ele recebeu notícias da cidade de Corinto, dessa cidade promíscua, dessa cidade onde o pecado estava alastrado e estava entrando na igreja. A igreja que Paulo tinha deixado lá estava ficando confusa já com tantas filosofias. Entenda que Corinto era uma cidade de pessoas muito inteligentes, que se reuniam nas praças para poder discutir esses assuntos difíceis. Eles tinham um orgulho intelectual. E Paulo escreve essa carta exatamente tentando simplificar o evangelho.
Paulo escreve essa carta trazendo para essas pessoas que queriam colocar na igreja esse tanto de firula e de sabedorias e paganismo e pecado e confusões. Paulo traz uma verdade pura para alcançar todos os corações que estavam ali e relembrá-los que a palavra do Senhor, ela é simples. Ela entra em qualquer coração que está disposto a ouvi-la. A palavra do Senhor é uma palavra que confere mudança a qualquer história. Ela é sim para o sábio, para o poderoso, para aqueles que estão acima, mas ela é também para aquele das histórias mais tristes que existe, para aqueles que têm os casos mais terríveis e inacreditavelmente mudáveis. A palavra do Senhor é para aquele homem que você fala: não tem jeito, pastora, ninguém muda, esse coração ninguém trata, ninguém alcança. A palavra do Senhor é para essa mulher que você fala: não tem jeito, o coração é endurecido, a boca é uma boca suja e a mente só maquina coisas do mal. A palavra do Senhor é para você que se sente derrotado pela história que você já viveu, pelo passado que você viveu e que hoje conheceu a Cristo e pensa: mas como será a partir de agora? Como Deus vai fazer com a minha história terrível que eu já vivi? Como o Senhor vai dar um jeito nesse meu passado que eu já fiz tanta coisa em que eu me envergonho? Paulo escreve essa palavra para os coríntios para mais uma vez reforçar: o Senhor tem sim um plano para a sua vida. O Senhor sim tem um desenho de eternidade para a sua alma. O Senhor tem sim salvação para a sua história terrível do seu passado. O Senhor tem sim perdão para os seus pecados. O Senhor tem sim um banho de misericórdia e de graça sobre aquelas pessoas que você não tem esperança. O Senhor tem, o Senhor faz. E o Senhor te trouxe nessa noite aqui para alimentar essa convicção no seu coração e falar para você o que os seus olhos não viram, o que você não imagina, o que ainda nem passou pela sua cabeça, o que o seu coração não consegue pensar e sentir. O Senhor tem preparado para você, para a sua casa e para a sua história. Eu não sei como que você entrou aqui, mas nós já estamos pregando uma palavra, e pode até parecer que eu só estou contextualizando você, não, mas eu já estou pregando uma palavra para aplicar sobre a mim e sobre a sua vida. Eu sei que entram pessoas que entram dentro da casa do Senhor com o coração grato, porque sabe que, e já conhece o tamanho do plano e do tamanho que foi o resgate de Deus sobre a sua vida. Mas eu sei também que entrou gente aqui hoje que está cheio de inquietações em saber: será que Deus tem resposta ou tem jeito para dar na minha casa, na minha família, no meu casamento, na minha realidade, nessa vida de prisão em vícios, nessa vida de prisão em pecado? Mas eu quero que você entenda que a mensagem que o Senhor reservou para esse dia é que o Senhor conhece você, conhece a sua limitação, sabe o caminho e os valados que você passou, sabe quantas vezes você tropeçou, mas ainda assim Ele está falando sobre um evangelho que é graça, sobre um evangelho que confronta a realidade desse mundo, sobre um evangelho que joga toda a cultura humana, meritocrática humana, joga isso pelo ralo e diz: eu sou o Deus que estou trazendo vida para aqueles que o homem não reconhece, para aqueles que os homens não acreditam, para aqueles que os homens não confiam. Então, ei, AD Viva, eu sei que aqui nós temos pregado um evangelho que tem nos feito reconhecer nossa necessidade da graça do Senhor Jesus, e esta noite é mais uma noite de você se colocar diante do Senhor e entender que você não está aqui porque você é bonitinho, você não está aqui porque você teve uma boa criação do seu pai e de sua mãe, apesar de que você pode ter tido. Você não está aqui porque você é um merecedor de ser honrado, não. Você está aqui porque o Senhor Jesus teve amor pela sua alma e decidiu revelar desta graça sobre o seu coração. O que Paulo está abrindo, descortinando para a igreja é: esse evangelho não é para ser discutido na praça, porque não é para ser compreendido, não é para ser defendido na praça como quem defende é muita sabedoria, por mais que seja. Por mais que eu sei que a graça do Senhor nos faz ter resposta para toda e qualquer situação, não é para que nós utilizemos Ele, para que nós sejamos reconhecidos como sábio e entendido. Esse evangelho é para que eu e você nos coloquemos na condição de alguém que outrora tínhamos um caminho e esse caminho era de morte, mas hoje eu sei que Deus tem um
plano, Deus tem um projeto. E aí, como Paulo traduz isso? Ele parafraseia Isaías 64 em dizer assim: olha, aquilo que o olho não foi capaz de compreender. Sabe por quê? Porque o olho conhece a sua limitação. Aquilo que o olho não foi capaz de ver, porque o olho sabe quem é você, de onde você veio, da sua terra, quem são os teus. O olho vê aquilo que o ouvido não foi capaz de escutar. Sabe por quê? Porque o ouvido está escutando as broncas que você recebeu ontem, ou até mesmo as palavras de maldição que foram liberadas ontem sobre a sua vida. Não, o que Deus tem preparado para você não é aquilo que os ouvidos seus têm recebido há esse tempo ou há tanto tempo, não é aquilo que o seu coração tem sido bombardeado. Não, o que Deus tem preparado para você é algo novo, é um plano novo, é um plano maior, é um plano perfeito. Eu não sei quem vai estar entendendo essa palavra e está compreendendo que o Senhor veio aqui para dar um reset no seu coração, de que até ontem você estava achando que Deus ia aproveitar você, reformar você, mas eu vim dizer que Deus não tem compromisso com o seu passado. Deus tem um plano novo. Deus não tem compromisso com as respostas e com o que foi praguejado sobre a sua infância, sobre a sua família. Deus não tem compromisso com o trauma que tem sobre a sua vida. Ele tem algo novo a ser revelado sobre você. Quando a gente para entender esse projeto de Deus sobre a nossa história, a gente vê que antes mesmo de sermos formados, o Senhor já sabia da nossa história. Quando o Senhor chama Jeremias, Ele fala: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. A gente precisa compreender que nós não aparecemos na história de Jesus. Nós não aparecemos e o Senhor vai dar um jeito com a nossa vida. Nós temos da parte do Senhor um projeto formado, e um projeto planejado, e um projeto muito bem construído antes da nossa concepção. E isso é tão magnífico e poderoso de se pensar que a gente não consegue. Como eu falei lá no princípio, tem coisa que a gente não explica. Mas quando a gente olha para a nossa história e vê quantas pessoas se envolvem com a nossa história, e o início da nossa vida, e o que acontece no meio da nossa vida, e para onde o Senhor está direcionando a nossa vida, a gente não consegue entender um monte de coisas. E o mais magnífico é a gente parar para poder olhar Cristo acima de nós, arquitetando e construindo toda essa história, e vendo que antes de eu estar na barriga da minha mãe, Ele já sabia disso. Antes de uma gravidez indesejada, que talvez tenha sido a sua história, o Senhor já sabia que você viria. Antes de uma tentativa de aborto para você não existir, o Senhor já sabia que você venceria essa tentativa de aborto e estaria aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Aleluia! Antes de todo o projeto do inimigo contra a sua vida, que às vezes você acha que é até maior do que o projeto que o Senhor tem com a sua vida, Ele já sabia de tudo. Já estava tudo construído. Quando a gente olha para a história de Davi, e a gente discutiu bastante essa história essa semana na nossa casa. Fritadeira. Tira a fritadeira daqui. Da cantina. Cancela os pastéis. Voltando para a história de Davi. Nós essa semana discutimos várias vezes sobre a história de Davi, porque Davi aparece no plano do Senhor, mas antes de tudo isso, o Senhor já sabia que Davi estaria para suceder o rei Saul. E é tão lindo que lá quando Davi foi ungido rei, antes disso, o Senhor já tinha falado para Samuel que nasceria um que substituiria Saul. Antes de Davi ser ungido rei, o Senhor já sabia que ele nasceria e que Samuel o ungiria e que sucederia Saul. Saul governou 38 anos. 38 anos desaprovado pelo Senhor. E Davi assumiu o reino quando ele tinha 30 anos. Então a gente tem um espaço aí de 8 anos que Davi não estava na história. O Senhor já sabia que ele nasceria, já o constituiria rei.
E ele ainda ficou um tempão, depois de ter sido ungido por Saul, esperando a promessa de Deus acontecer. A história já estava escrita pelas mãos do Senhor. O Senhor já tinha preparado toda a trajetória da vida de Davi. Mas quando a gente para raciocinar humanamente, a gente não consegue entender todo esse transitar da mão do Senhor, tirando um, colocando o outro, fazendo o outro esperar, o outro agir com fé, o outro agir com esperança, o outro agir com obediência. E as coisas do Senhor irem acontecendo. O que nós precisamos entender e entregar para o Senhor e parar de querer arquitetar é que não existe uma agenda humana, um planejamento nosso que vai superar as propostas e os propósitos do céu para a nossa vida. Por mais que você tente parar para entender e analisar a sua história, você tem que atribuir tudo o que acontece nela ao Rei dos Reis. É que aquele entendimento de que Deus errou, Ele não confere para nós que somos filhos dEle. Deus não erra em absolutamente nada da nossa história. Às vezes quando a gente faz o curso Mulher Única com algumas irmãs, é um tempo que a gente tem de mais compartilhamentos e de gabinetes ali. E algumas delas falam: pastora, mas onde Deus estava nessa hora? Como que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Pastora, Deus errou nessa parte aqui da minha vida. E hoje a palavra que nós temos para você é: Deus não errou, Deus não tardou, Deus não falhou e o plano ainda não acabou. Meu irmão, o plano ainda não acabou. O Senhor sabe o início da sua história, o Senhor sabe o meio dessa história, e o Senhor tem um plano eterno para a sua vida que você não consegue compreender. Existe um trajeto no meio disso tudo, existem dores, existem complicações, existem dias difíceis. Olhe para Davi, você lê os salmos de Davi e você fica: meu Deus, como que esse homem aguentou? Tinha dias que ele falava: Senhor, cadê tu? Acordas, despertas, como se Deus estivesse dormindo. Tinha dias que Davi falava: Senhor, eu não aguento mais, o meu inimigo zomba da minha cara. Eu fui ungido rei, estou passando por tudo isso. O que está acontecendo? Cadê a promessa, Senhor? Tinha dias que o coração dele estava tão atribulado, tão angustiado, que ele falava: Deus, eu não sei explicar esse desassossego do meu coração. Quantos dias que a gente vive exatamente assim, no desassossego da nossa alma, na nossa mente borbulhando de mentiras e de opiniões das pessoas sobre a nossa história e sobre a intervenção divina sobre a nossa vida. Quantas vezes as pessoas e as pessoas que estão próximas de nós nos questionam sobre as promessas que o Senhor nos fez. Mas Deus não disse que ia fazer. Mas você não recebeu essa palavra do Senhor sobre a sua vida. E hoje nós viemos reforçar: a história não acabou. O plano do Senhor é eterno para você e para sua casa. O plano do Senhor é eterno para o seu coração. Há um plano de glória, de salvação para a sua vida, para a sua história, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Os seus olhos não conseguem ver, a sua mente não consegue compreender, os seus ouvidos não conseguem ouvir, mas existe algo sobrenatural preparado para você. Creia nessa palavra, tome posse dessa palavra. Existe algo sobrenatural preparado para a minha vida. Existe algo sobrenatural em relação ao meu propósito aqui na terra. O Senhor está revelando nessa noite. O Senhor vai continuar revelando para você, e o plano de eternidade se cumprirá sobre a sua vida. Porque o que eu mais me inquieta ao olhar para esse texto, porque se você não percebeu, nós estamos construindo aqui um sermão textual. Porque o verso está dizendo assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem coração conseguiu perceber o que Deus preparou, irmãos. A chave de você entender o que o Senhor tem para revelar em nós plenitude é você entender que você serve ao Deus arquiteto do universo, que preparou um plano para você, preparou uma vida para você, preparou um caminho para você. Homens e mulheres de Deus experimentaram viver o plano de Deus. Quando chega lá na frente, viu, foi Deus quem preparou. É Gideão estando lá malhando o trigo, Deus
Deus vai até ele, chama ele e diz: Gideão, vem, porque eu tenho um projeto para a sua vida. Deus preparou um plano e usou Gideão como ferramenta. Deus preparou um plano e usou Davi como ferramenta. Deus preparou um plano e usou Jeremias como ferramenta. Deus preparou um plano para usar você como ferramenta. Deus preparou um plano para usar você, para usar a sua vida, para usar a sua casa. Não estou falando só de ministério não, irmãos. Estou falando de você entender que antes o seu caminho era um caminho de condenação, mas agora o seu caminho é você e sua casa. Honra e glorifica o nome do Senhor Jesus. Antes o seu caminho era de embaraço em pecado, mas agora o plano de Deus é um plano de liberdade e de vida. Eu preciso que você entenda isso, porque nós não vamos conseguir avançar no que está sendo pregado sem você entender que você não é um fruto do acaso, mas Deus tem um plano com você. A revelação, e eu gosto desse texto que ele começa dizendo: aos maduros Deus começa a revelar. É assim, quanto mais eu consigo compreender e me entregar a entender que eu estou fazendo parte do plano de Deus, mais eu vou suportando, mais eu vou vencendo. Porque José tinha um grande sonho, tinha grandes planos, não era deles, porque ele mesmo testemunha que o sonho não era dele. Mas José viveu por dias difíceis, mas os dias estavam difíceis, mas ele tinha certeza de que ele estava no plano do Senhor Jesus, no projeto do Senhor Jesus. Eu estou pregando para a igreja, então começa a falar e proferir essas palavras: Deus tem um plano para a minha vida. Repete aí, irmãos, para que você entenda: Deus tem um plano para a minha vida. 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 Vai falando, porque se você está com dificuldade de falar, é porque Satanás está soprando aos seus ouvidos. Mas destrava a sua boca e começa a dizer: Deus tem um plano para a minha vida. Isaías capítulo número 55, versículo de número 9. Isaías capítulo número 55, 9. Tá aí não? Tá. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Eu preciso que você compreenda isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você está dizendo assim: Deus tem um plano para a minha vida, você está dizendo assim: Deus tem um plano melhor, maior, mais alto para a minha vida. Deus tem um plano diferente daquele que outrora eu achei que tinha pelo contexto social que eu nasci, pela palavra que eu recebi do meu pai, por aquilo que eu vi na minha vida. Eu sei que tem gente que até hoje luta com coisas que viram, com traumas daquilo que viram. Eu sei que tem gente que os seus olhos, seu coração, seus ouvidos, sua mente foi contaminada, mas eu vim aqui dizer: deixa o Senhor ressignificar você. Você é alguém que Deus tem plano. Você é alguém que Deus pensa a seu respeito. Você é alguém que Deus conhece antes que você fosse gerado. Você é alguém que Deus deu testemunho a seu respeito antes de você existir. O tempo desta palavra é: Deus tem preparado. Mas quem vai olhar o tempo dessa palavra entende que não tem como falar de um Deus eterno como se Ele estivesse fazendo. Não, Ele não está fazendo, porque para Ele já está feito. Ele já tem um plano para você, para sua casa, para sua vida, para os seus negócios, para o seu relacionamento. Ele já tem um plano para o seu ministério. Então, igreja do Senhor Jesus, entenda que Deus tem um plano de plenitude para a sua vida. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, em vários momentos nós temos infinitos exemplos que nos trazem de forma mais palpável e visual essa maravilhosidade da ação do Senhor. Olhando a história de Esther, a gente não imagina que aquela menina órfã, desprezada, de família complicada, que foi criada pelo tio, será escolhida para estar no palácio, para suceder uma rainha. E toda aquela história que acontece para a rainha sair, para Esther chegar. E depois ela, de forma tão corajosa e ousada, tão novinha, ela tinha aproximadamente entre 14 e 16 anos, seria obediente, ousada e fiel para cumprir o propósito do Senhor. E é interessante porque enquanto a história de Esther vai acontecendo, o propósito do Senhor vai se cumprindo na vida dela. E às vezes a gente olha e tira um retrato da nossa história, e eu quero que você tente visualizar o seu retrato hoje.
E você olha para a sua vida conjugal, você olha para a sua vida financeira, você olha para a sua vida ministerial, para a sua vida acadêmica, e você fala: meu Deus, o que será feito disso? Qual vai ser o próximo acontecimento em cada área da minha vida? Esther, enquanto estava lá no palácio, eu tenho certeza que ela não sabia que o rei ia permitir a entrada dela para conversar com ele. Ela não sabia se ele iria aceitar a solicitação dela. Aquele coração estava temeroso, angustiado, medroso. A gente não sabe do próximo passo. E viver com Deus é emocionante, não é, irmãos? Porque a gente não sabe do próximo passo. Quando a gente olha as histórias bíblicas, elas também, aqueles personagens, não sabiam do próximo passo. Qual seria o próximo acontecimento com a vida de Esther? Mas ela se entrega ao propósito dela. Ela entende que ela estava servindo ali a um propósito maior. Ela é advertida em relação a isso e fala: quem disse que não foi para esse tempo que você veio aqui? Quem disse que não foi para esse tempo que o Senhor te levantou, mulher? Quem disse que não foi para esse tempo que Deus te colocou aqui na AD Viva, para conviver com essas pessoas e para ouvir essa palavra? Quem disse que não é para esse tempo? Por que você está achando que os planos são para amanhã, para a próxima segunda-feira, para o final do ano? Os planos do Senhor são para hoje. Você precisa entender que eles já estão acontecendo. O que o Senhor tem para a sua vida já está acontecendo. E você precisa se posicionar para poder viver esses planos. Esther estava ciente dos riscos que ela corria, mas ela convoca suas servas para orar e jejuar e para entrar de acordo com o Senhor no propósito que ela tinha para viver. Ela é aceita diante do rei, sua solicitação é acatada pelo rei e ela serve como uma libertadora para o povo de Deus. Entenda que o que você está vivendo hoje faz parte da sua história e Deus está nesse lugar, nesse momento aonde você acha que não está. Deus está lá na sua casa, nesse momento, ao lado do marido que você acha que Deus não está. Deus está aí na sua vida financeira, que virou uma bagunça e uma desordem. Deus também está. Deus está aí no seu coração inquieto, que já se desconectou dos seus filhos e que não sabe como será o dia de amanhã. Deus também está. Deus está aí nesse coração que se sente pecador, que se sente inútil, que se sente nojento, que se sente envergonhado. Deus também está. Deus está no plano da sua vida. Deus está na sua história. E Deus está agora. Deus está agora na sua história. A gente falou que Ele já escreveu desde a eternidade até o infinito. Já está escrito. E o Senhor está na sua história. Se coloque de pé. Paulo vai escrever que ouvidos nunca enxergaram o que Deus tem para você. Ouvidos nunca ouviram, obrigado. Olhos não enxergaram. Hoje eu falei pro Heitor, que ele perguntou por que eu não sinto cheiro. Eu falei que eu sou cego do nariz. Estou igual você, estou igual agora nesse texto. Paulo vai dizer que a mente humana, o coração do homem não é capaz de perceber os projetos e o plano que Deus tem para as nossas vidas. Mas é interessante que ele começa a classificar e entregar a chave para acessar a plenitude de Deus. A chave para acessar, ele vai dizer assim: é o que Deus preparou, ou é o que Deus já tem preparado para aqueles que amam a Ele. Eu vim pregar uma palavra para você hoje. Nós viemos contextualizando você e trabalhando você, para que você entenda que existe uma chave para acessar a plenitude de Deus. E a chave para acessar a plenitude de Deus é você realmente viver uma vida que ama a Deus e que coloca a Deus no lugar onde Ele precisa estar, como o Senhor da sua vida. João capítulo de número 14, versículo de número 15. Jesus está instruindo seus discípulos já em suas considerações finais. Ele começa a dialogar com um dos seus discípulos e diz para ele assim: olha, você quer provar o meu amor? Você me ama? Ai, se você me ama, tem algo que você
você precisa fazer, que é guardar os meus mandamentos. Existe algo na chave de todo homem e de toda mulher que viveu plenitude de Deus, e que a Bíblia nos instrui para que nós aprendamos e vivamos uma vida assim. É que não existe um homem ou uma mulher de Deus que acessou as coisas loucas, que acessou as coisas incompreensíveis de Deus, que não teve que provar o seu amor a Ele. Não é provar o seu amor mandando flores, não é provar o seu amor fazendo um lindo texto de Instagram, não é provar o seu amor colocando talvez e tatuando o seu corpo. Não, é provar o seu amor entendendo que Deus, se eu quero viver o plano de Deus, meus ouvidos precisam estar abertos, meu coração precisa estar pronto a obedecer a voz que Ele tem liberado sobre mim. Gênesis capítulo número 21 ou 12, aliás, ele chega para Abraão, começa uma aliança com Abraão, e a aliança com Abraão começa com uma ordem: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Abraão experimenta viver uma vida de plenitude, mas antes ele experimenta ter a sua vida provada em dizer: se eu quero viver o plano de Deus, eu tenho que me entregar totalmente a Ele. Noé vive a experiência de construir a arca e salvar a sua família, mas antes de Noé construir a arca e salvar a sua família, ele vê o Senhor chegando diante dele e diz: Noé, eu não sei quais eram os planos que você tinha para a sua vida, para a sua aposentadoria, para a sua caminhada, mas deixa eu dizer algo para você: a partir de agora, você vai parar a sua vida para construir um barco. Você vai construir um barco, mas para quê, Senhor? O mundo não compreende o texto, e a Bíblia vai dizer que as pessoas até mesmo criticavam e arrazoavam dele, mas ele estava obedecendo a voz de Deus para acessar a plenitude de Deus. Eu estou pregando para uma igreja que está sendo ministrada que Deus tem plano para a sua vida. Eu já preguei para uma igreja que proferiu essas palavras: Deus tem um plano para a minha vida. Eu creio que eu sei que você sabe que o plano de Deus, como foi ministrado ontem, são pensamentos de paz, são pensamentos de bênçãos, são pensamentos de prosperidade. Você está sendo ministrado aqui há vários dias, mas eu vim dizer para você que a chave para acessar esses planos é você ter coragem de dizer: eu sou um desses que sou achado como quem ama o Senhor. Eu sou um desse que o Senhor vai olhar de lá e vai dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher, ali vai uma casa que me ama. Eu estou pregando para a De Viva, sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser reconhecidos por esse amor ao nosso Deus. É um grande desafio proferir esse amor pelo Senhor, porque esse amor, ele nos requer loucuras. Essa obediência não é explicada. Essa obediência é muitas vezes questionada, porque essa obediência requer de nós muitas renúncias. Essa obediência requer de nós muitos nãos. Essa obediência requer de nós uma separação e uma santificação específica. A gente não se mistura. Essa declaração de amor pelo Senhor, ela é linda quando a gente canta, ela é linda quando a gente está aqui, ela é linda quando a gente está no coletivo. Mas quando o Senhor requer algo de você, o seu Isaac, as coisas que você gosta de fazer, os ambientes que você gosta de frequentar, as palavras que você gosta de dizer, e o Espírito Santo te dá uma catracada e fala: aí não, esse aí não, desse jeito não. Aí você começa a perceber que uma dose extra de amor precisa nascer no seu coração. E essa palavra é exatamente para você que conhece, sabe que existe um plano perfeito para a sua vida, que a sua mente não sabe configurar e entender, mas que requer de você um amor verdadeiro pelo Senhor. Um amor que vai além dessas palavrinhas bonitas e eloquentes. Um amor que não precisa ser visto e mostrado. Pode acontecer porque ele acaba exalando. Mas um amor que parte de um coração arrependido. Um coração verdadeiramente entregue. Como Davi, às vezes um coração revoltado e indignado, porque os planos dele acabam sendo entregues absolutamente ao Senhor. Um coração que vê que os seus sonhos não serão realizados, que o que você planejou e desenhou lá no seu planner, no seu caderninho de oração, não vai vir do jeito que você quer. Porque é esse tipo de entrega que o Senhor requer de nós.
É a entrega que vai além da nossa condição de controlar. É muito bonitinho quando as coisas coincidem, que quando a gente ora e aquilo que a gente está desejando também é aquilo que o Senhor já preparou para nós. Mas e quando não é? Quando o Senhor chega e faz uma bagunça nos seus projetos e sonhos. Quando o Senhor vem e arranca algumas coisas que você não queria que fossem arrancadas. É nessa hora que o Senhor fala: me ama? Então me segue. Me ama? Então obedece os meus mandamentos. Me ama? Então abra mão disso. Me ama, marido? Então trate essa esposa bem. Me ama, esposa? Então cuide desse marido difícil. Me ama, filhos? Então obedeçam seus pais. Me ama, pastor? Então cuide das minhas ovelhas. Me ama, irmã? Então ame os seus irmãos. É esse amor que precisa ferver no nosso coração. É esse amor que precisa ecoar na nossa alma, que muitas vezes inquieta, muitas vezes atrevida, insiste em bagunçar aquilo que nós queremos viver. Mas para vivermos esse plano perfeito do Senhor, esses planos que os olhos não conseguem alcançar, nós precisamos genuinamente abrir a nossa boca, rasgar o nosso coração e declarar para o Senhor com o profundo da nossa alma e do nosso espírito: Senhor, eu te amo, mesmo que eu não concorde com um monte de coisas que acontecem. Eu te amo, mesmo que eu não tenha o controle das coisas. Eu te amo, mesmo que o meu tempo não seja o seu tempo, Senhor. Eu te amo e quero viver esse plano de eternidade contigo, Jesus. Nós pregamos hoje para corações que precisavam escutar: o seu Deus tem um plano para a sua vida. Não deixe que o seu coração carregue a desesperança de achar que você não vai acessar o pleno de Deus, os planos de paz. Mas pregamos também para pessoas que precisam entender que a chave para esse acesso é através de uma entrega a Deus, entregando a sua vida a Ele. Eu quero orar por você e quero chamar aqui você que hoje precisa acessar a plenitude de Deus, entregando para Ele a sua vida em amor. Eu estou dizendo para você que sabe que entregar para o Senhor o controle pode até custar, mas é a chave para acessar os planos de bênção e os planos de paz. Tem alguém que quer entregar a vida para o Senhor? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Ele? Nós estamos vivendo dias de o Senhor alcançando corações, e esses corações não vieram aqui à toa, não vieram aqui em vão, não vieram aqui por acaso. É porque Deus queria que você escutasse que Ele precisa de você, com o seu amor entregue por completo diante dEle. Esperamos que essa palavra tenha abençoado sua vida. Continue ouvindo as ministrações da Deviva em nosso site adeviva.com.br.